Olá pessoal, estamos aqui para a 14ª aula do nosso curso de Elementos, Geometria e Topologia para Físicos. O objetivo da aula de hoje principal é complementar a apresentação da álgebra exterior. Tá? Essa é a seção em que nós estamos no nosso curso. Essa é uma aula extremamente difícil, então, é um assunto extremamente técnico, cheio de detalhes, cheio de índices. Eu tentei omitir a maioria das demonstrações, mas ser bem claro em relação a quais são os conceitos principais e cálculos principais. Mesmo assim, é uma aula bem pesada. Vamos lá. Tá? Nós vimos na aula anterior uma noção de produto exterior, quando nós tínhamos duas unformas como parcelas para a gente. Lembre-se que o nosso objetivo é navegar entre os subespaços alternantes, os subespaços antissimétricos de espaços tensoriais, tá bom? Então, agora nós precisamos falar do produto exterior, não apenas no caso simples em que nós temos duas unformas, dois covetores. Nós precisamos pensar agora quando nós temos quaisquer objetos antissimétricos cujo produto queremos realizar. Tá? E há aspectos combinatoriais que tornam o assunto muito difícil. Então, vamos lá. Tá? Antes de mais nada, eu destaco que nós podíamos formar objetos que nós chamamos de P-vetores ou de K-formas, né? Então, na verdade, tem mais de um tipo de produto externo que foi visto na aula passada. Nós podíamos fazer o produto exterior de dois vetores para formar um bivetor, e nós também podíamos fazer o produto exterior de duas formas para formar uma dois-forma, bom, para obtermos uma dois-forma. Tudo nessa aula aqui de hoje vai ser referente apenas a formas, tá? Porque todo esse formalismo é necessário para nós construirmos o conceito de formas diferenciais no RN e em variedades, tá? Então, objetos covariantes e não contravariantes, como os vetores, serão mais relevantes para a geometria. Então, vamos lá. Nós discutiremos apenas K-formas, embora tudo seja análogo, caso quiséssemos construir P-vetores. Ora, vamos relembrar o que a gente viu nessa aula passada, então. Tá? Se isso vai ser o nosso ponto de partida, isso precisa estar bem claro. As nossas zero-formas são escalares. E unformas, no sentido que nós podemos obter o mesmo tensor permutando seus argumentos, as unformas podem ser vistas tanto como simétricas quanto antissimétricas. Na verdade, são casos degenerados, tá? Então, eu só quero destacar que o produto exterior de duas unformas que nós vimos na aula passada já era naturalmente um produto de dois objetos alternantes. E o resultado, por construção, também era alternante, antissimétrico, tá bom? Tá? Já vimos isso, então, na aula passada, que o produto exterior de unformas preserva a alternância. Então, em símbolos matemáticos, ó, notem que o espaço lambda1 de V dual é o próprio V dual. É uma forma. Nossa função aqui pega uma segunda forma, chamei essas formas de ômega e φ, e o seu produto exterior será um objeto também antissimétrico, a gente representa os subespaços antissimétricos com esses lambdas, lambda 2 de V estrela. Como pertence a lambda 2, é uma 2 forma, certo? É um objeto bilinear, tá? Repito, estou só repassando o que a gente viu na aula passada. Então, explicitamente, esse é o domínio, esse é o contradomínio, mas nós vimos lá na aula anterior que explicitamente podíamos dizer que o produto exterior dessas duas unformas seria dado por um fator 2 vezes o operador de antissimetrização aplicado no produto tensorial de ômega e φ, tá certo? O produto tensorial não preserva simetrias, mas com o operador de antissimetrização nós construímos um objeto antissimétrico, alternante. Notem que explicitamente isso aqui se dá da seguinte forma. É como se nós não tivéssemos isso aqui, esse camarada entra aqui por causa da definição do operador de antissimetrização, eu compenso ele, mas essa é a estrutura básica para o produto exterior de duas uniformes. Nós vimos também na aula passada, principalmente quando tentamos ver uma interpretação geométrica dessa construção, que esse objeto, essa dois-forma, é um objeto que gosta de engolir dois vetores.
E o escalar que assim é gerado pode ser construído no formato de um determinante, como esse aqui, tá bom? Então, para quaisquer vetores, nossas formas elementares gostam de engolir dois vetores, e temos um trabalho dessa forma aqui, tá bom? Não confundam a dois forma com a sua imagem, que é um escalar. O determinante surge quando nós queremos ver a imagem explicitamente. Muito bem, e se isso já agora voltou à nossa mente, nós lembramos, queremos trabalhar agora o caso geral, tá bom? E um primeiro detalhe que acontece no caso geral é que há na literatura, nos textos sobre o assunto, diferentes convenções acerca de constantes multiplicativas no produto exterior de duas grandezas antissimétricas, quaisquer, tá bom? Nós vamos definir o nosso produto exterior, que também é conhecido como produto de Grassmann, ou wedge product, em inglês, tá? Mas eu vou quase sempre chamar de produto exterior. Vai ser um produto de uma K-forma ômega, tá bom? Pessoal, na literatura, explicitamente fala-se em formas alternantes, para destacar sua antissimetria, ou ainda formas exteriores. E alguns textos, quando dizem que a forma em questão vai ser uma K-forma, eles costumam colocar, alguns textos costumam colocar esse K aqui em cima, tá bom? Isso não é um índice, é para dizer que é uma K-forma. Eu não vou usar essa notação, mas eu preciso dizer porque textos importantes usam isso aqui, tá bom? Bom, meu produto exterior vai ser de uma K-forma ômega por uma L-forma φ, e eu vou definir isso como, vamos lá, nada numa manga, nada na outra. Nós vamos estar fazendo uma construção em que pegamos um tensor antissimétrico covariante de grau K, um outro tensor antissimétrico covariante, só que de grau L, e vamos obter um tensor antissimétrico covariante de grau K mais L pela expressão, uau, vejam só, é parecido com o que nós observamos ali na página anterior, em que tinha um termo 2 fatorial, tá bom? Mas lá nós devíamos, na verdade, ter imaginado que víamos um 2 fatorial sobre 1 fatorial, 1 fatorial. Por isso que os 1s não apareciam. Essa é a convenção do determinante. Por que convenção do determinante? Isso vai ficar claro em breve. Mas é uma escolha, como eu disse, que varia na literatura. Será a escolha que nós faremos, porque várias outras expressões que nós obteremos na frente serão mais simples se nós jogarmos todos esses fatores combinatórios aqui. Notem que a ideia básica é, você tem duas grandezas alternantes, note, não são mais formas, tá? Como na página anterior, uma K-forma e uma L-forma. Podemos formar produto tensorial de dois tensores quaisquer. Só que esse resultado não é antissimétrico por construção. Mas assim o será após nós aplicarmos o operador de antissimetrização. Tá? Só que há fatores que são convenientemente cancelados assim. Essa é a nossa definição fundamental, embora a gente vai encerrar a aula com uma forma muito mais prática da gente calcular esse produto exterior geral. Tá? Mas tudo derivaria disso aqui. Inclusive algumas demonstrações que serão omitidas seriam realizadas com essa definição aqui. Então vamos lá, vamos tentar olhar para ela e tentar entender o que acontece aqui. Tá? Como eu disse, essa é a chamada convenção do determinante. Tá? A bilinearidade e a associatividade do produto exterior emergem como consequência dessa definição. A bilinearidade é fácil de se ver porque ela já está presente no produto tensorial antes da antissimetrização. A associatividade é surpreendentemente um pouco mais difícil. Normalmente, quando nós fazemos construções como essas, a associatividade vem quase de graça. Não é o caso, mas eu vou omitir essa demonstração. Procurem as referências, tá? Então, se nós tivéssemos uma concatenação do produto exterior de 3 formas, não necessariamente formas, não seria imediatamente óbvio que nós poderíamos dispensar os parênteses. Tá? Mas tudo bem. Acontece, felizmente. Então, além de bilinear e associativo, somente com essa escolha de constantes aqui, que é o que eu chamo de convenção de determinante,
vai acontecer um pequeno milagre. Olha só, essa construção, como eu disse aqui, quando eu falei da associatividade, eu poderia pegar esse objeto, que é antissimétrico por construção, e fazer o seu produto exterior por um novo antissimétrico, tá bom? No caso especial, em que eu tivesse várias formas, quantas? Na verdade, K delas, e eu fosse fazer vários produtos exteriores concatenados, olha só o que eu estou dizendo aqui, ó. Vou pegar aqui várias formas. Pessoal, esses índices aqui, no caso, são índices mesmo, para dizer que é a primeira forma, é a segunda forma, é a késima forma. Repito, eu não estou fazendo como ali em cima, como alguns textos fazem, em que isso indica o grau. Aqui é só um índice, tá? Então, ó, em princípio, se eu escolho os coeficientes da forma como eu fiz, esse é um objeto engolidor de K vetores, e o escalar que vai brotar daqui, esse tensor antissimétrico de grau covariante K, engolir K vetores, será dado pelo determinante da matriz cujo elemento IJ é a iésima parcela dessas formas, engolindo o jésimo vetor. Tá bom? Vocês podem escrever isso aqui em linhas e colunas explicitamente, se vocês quiserem. Nós vamos ver coisas parecidas daqui a pouco. Mas é isso que eu quero dizer. O determinante desse é uma matriz cujos elementos I e J são construídos dessa forma. Bom? Uau, que confusão, hein? Pois é. Muitos símbolos, muitos símbolos, muitos símbolos. Tá? Vamos tentar interpretar isso aí um pouquinho melhor. Tem uma expressão alternativa para esse objeto aqui. Notem que aqui é a função, tá? Não é a imagem, eu não estou engolindo os vetores. Na verdade, esse objeto aqui, sendo produto de K formas, ele teria uma definição que é, na verdade, uma consequência do produto, como eu defini ali em cima, dessa forma aqui, ó. Eu faria o produto tensorial dessas K formas, só que considerando todas as permutações nos índices com sinais alternantes, à medida que a gente permuta todos os índices no produto tensorial. Tá bom? É muito parecido com uma operação de antissimetrização. Só que essa expressão, que queiram ou não, ela é simples, ela só ocorre com a convenção do determinante. Tá bom? Note que isso é fácil de ver, porque, na verdade, o determinante de uma matriz, essa aqui é uma definição do determinante de uma matriz que muitas pessoas talvez não conheçam, certo? Determinante de uma matriz, se você pensar que uma matriz é uma família de vetores sendo engolida, pensa em cada coluna, por exemplo, de uma matriz, como sendo componentes de um vetor numa certa base, que são fornecidas por uma função, o determinante é uma função alternante. Determinante é um tensor antissimétrico disfarçado. E o valor do determinante é dado da seguinte forma. Você vai ter um somatório em n fatorial objetos, se você está considerando uma matriz n por n. Tá? Você sempre vai estar pegando um elemento da primeira linha, um elemento da segunda linha, um elemento da enésima linha, e assim por diante, fazendo o produto. Só que você nunca repetirá as colunas. E você tem que imaginar todas as possíveis combinações de elementos, né? Um de cada linha, só que sem repetir colunas, com sinais alternantes. Essa é a definição de um determinante. Então, se essa é a definição de um determinante, é fácil ver, embora talvez isso exija algum raciocínio de quem não está muito acostumado com isso, que essa expressão realmente é a mesma expressão que nós temos aqui. Bom, vamos lá. Ó, a tal convenção do determinante, ela me dá essa expressão simples, mas alguns fatos qualitativos essenciais surgiriam independentemente dela, tá? Então, por exemplo, qualquer convenção, qualquer escolha de constantes, poderiam assegurar para a gente as desejadas multilinearidade. Pessoal, olha só o que a gente espera quando a gente tem um produto de K formas. Qualquer uma delas que seja uma combinação linear
de outras formas, no caso aqui, com escalares A e B, e as formas são φ e eta, ora, vamos ter aqui o que a gente chama de linearidade nesse termo. Tá? Então, nós vamos ter apenas o φ ficando aqui, a constante A vem aqui, adicionado, combinado linearmente com B, sendo que o eta permanece nessa posição desse produto exterior de K formas. A outra propriedade fundamental que vem de qualquer convenção é a antissimetria. Ou seja, se nós temos aqui esse enorme produto de K formas, se você fixa K menos 2 objetos e troca a posição de dois quaisquer, notem que I e J trocaram posições aqui, isso traz um sinal menos. Na verdade, tem uma formulação axiomática do que deveria ser um produto exterior quando você pensa em produtos de várias formas, embora a nossa intenção seja fazer de uma K forma por uma L forma. Só de exigir isso aqui, nós chegamos essencialmente no que nós temos a menos de uma constante. Então outras convenções dignas, né, da nossa atenção também dariam a multilinearidade e a antissimetria, mas a convenção do determinante ela é particularmente adequada quando a gente introduzir agora o que a gente vai chamar de multiíndices. Multiíndices serão objetos matemáticos novos, serão N-uplas de inteiros positivos, tá? E a gente vai inventar uma algebrinha de multiíndices, e essa algebrinha fica mais simples com a nossa convenção do determinante. Sigamos. Vamos lá. Ó. Se eu tiver um K inteiro positivo, eu vou dizer que um multiíndice de comprimento K é qualquer K-upla ordenada. Pessoal, ó, Izão aqui para mim é um multiíndice de comprimento K, porque ele tem K entradas. Quem são essas entradas? São inteiros positivos. Então, o K é fixado. Agora, os inteiros que podem entrar aqui nessas K posições, eles tipicamente vão estar distribuídos num certo domínio. E para nós, o que vai acontecer? Cada um deles vai ser um número de 1 a n, onde n vai ser a dimensão do nosso espaço vetorial de atenção, tá bom? Olha só o que pode acontecer aqui. Eu estou dizendo que eu posso jogar qualquer número de 1 a n aqui, qualquer número de 1 a n aqui, qualquer número de 1 a n aqui e assim por diante, tá bom? Vou ter essa K-upla, certo? Beleza. Então isso aqui é um multiíndice de comprimento K. Só que podia ter repetições, podia ter qualquer ordem lá dentro. Tudo isso eu chamo de multiíndice, tá? Agora, note que se acontecer algo especial, que é, olha esses destaques aqui em verde. Digamos que os números que apareçam lá, dentro do meu multiíndice, estejam em ordem estritamente crescente. Não tem ninguém repetido, tá bom? E sempre nós temos aqui um crescimento dos números à medida que a gente vai do começo para o fim do nosso multiíndice. Claro que qualquer um desses camaradas aqui ó, tem que estar entre 1 e n. Tá? Mas os nossos K números são distintos. Quando isso acontecer, K números inteiros positivos distintos em ordem crescente, nós vamos dizer que nós temos um multiíndice crescente. Tá bom? A terminologia até que é simples. Vamos lá. Olha só. Nós vamos poder dizer o seguinte. Se nós temos um multiíndice qualquer, nós podemos construir um novo multiíndice induzido por uma permutação do grupo simétrico SK, tá certo? Como? Ora, pegue os índices que você tinha no multiíndice I e dê uma embaralhada de acordo com a permutação sigma. Tá? Então, é isso que eu digo aqui. Esse objeto também é um multiíndice. Então, não estranhe se em algum momento você vir, a letra maiúscula Izão, que é como a gente vai denotar multiíndices, acompanhada de uma permutação em algum grupo simétrico. No caso, SK, quando nós temos multiíndices de comprimento K. Agora, olha só.
que a gente vai fazer com esses multiíndices? Eu posso ter dois multiíndices. Tá vendo esse Izão e esse Jzão? Note que eles não têm os mesmos comprimentos. Mesmo assim, eu posso inventar uma primeira operação entre eles, que eu vou chamar de concatenação. Eu vou chamar de multiíndice IJ, o multiíndice de comprimento K mais L, em que, uau, os índices do J entram aqui em sequência dos índices do I. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Tentar deixar essas coisas um pouco mais concretas. Aqui não está terrível, não. Tem coisas mais difíceis, tá? Mas vamos dar uma olhada. Ó, imagina que n igual a 5, que o meu multiíndice Izão é dado dessa forma aqui, 1, 4, 3. Aqui temos outro multiíndice e ainda um terceiro multiíndice. E eu coloco aqui uma permutação do grupo simétrico S3. No caso, é uma transposição, né? Que só troca as posições de 2 e 3. Então, vamos tentar ilustrar os conceitos sobre multiíndices que eu passei agora há pouco. J é crescente. Uau! Realmente, crescente. Assim como o multiíndice I sigma. Quem é o multiíndice I sigma? Uau! Precisamos trabalhar com I, com sigma. I, por construção, tem I1 igual a 1, I2 igual a 4, I3 igual a 3. Certo? Ora, só que sigma troca 2 e 3. Então, se I tinha I1, I2 e 3, I sigma será I1, I3 e 2. E, portanto, ele será 1, 3, 4. Por isso que eu disse que esse multiíndice, que não foi dado no enunciado, mas que nós podemos construir, também é crescente. Bom, vamos construir uma concatenação? Olha só, JM é um multiíndice. Ele é a concatenação desses dois camaradas aqui. Notem que podem aparecer índices repetidos. JM é um multiíndice de comprimento 4. Bom? Agora, olha só. Vou fazer uma observação aqui. Não existe permutação que eu pudesse fazer no grupo simétrico S4. Não tem como reorganizar 4 objetos, tal que o JM π fosse crescente. Por quê? Porque tem repetição, pessoal. Para ser crescente, eu nunca poderia ter repetições. E as permutações apenas poderiam embaralhar esses inteiros positivos aqui dentro. Então, não existe nenhuma permutação que tornasse JM crescente. Bom? Continuemos. Muito abstrato, né, pessoal? Mas vamos lá. Ó, se nós estamos falando, vamos sempre aqui nesse nosso contexto, de um espaço vetorial V, de dimensão finita, N, e se eu tiver uma certa base para o seu espaço dual. Ó, essa base, pessoal, normalmente eu represento por EI. Eu quis colocar aqui esse epsilon e atendendo ali, um dos livros que eu consultei para preparar essa aula, mas aí eu quis manter a notação aqui nesse momento para sugerir que poderia ser qualquer base dual, tá bom? Qualquer base do espaço dual. Então, nessas condições, para cada multiíndice de comprimento K, nós podemos definir uma K-forma. Como? Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou escrever aqui um epsilon, com um multiíndice I aqui em cima. O que isso quer dizer? Ora, um multiíndice, a gente sabe que é uma K-upla, só que eu vou escrever esse cara como um epsilon e 1, e 2 e K. Tá? São os inteiros que estão dentro do multiíndice I. Tá? Isso é um símbolo, isso é um nome por enquanto. Qual é o significado disso? Eu vou dizer que esse objeto ele é uma K-forma porque ele gosta de engolir K vetores de forma antissimétrica. Tá bom? Como que eu estou definindo? Quem vai merecer o nome epsilon I? Vai ser o seguinte determinante. Uau, olha isso aqui. Eu vou pegar a 1 forma epsilon I1. Pessoal, eu não sei se o I1 é 3, se é 7, não sei qual é o N que eu tenho, certo? Mas é um dos membros da minha base dual, base do meu espaço dual. Isso é uma 1 forma. Eu pego essa 1 forma
Qual delas, qual dos membros da base dual, depende do índice 1. E deixo essa forma, esse engolidor de vetores, constante na primeira linha de uma matriz. Tá bom? O que vai mudar ao longo dessa linha? A entrada. Essa única forma, esse único corretor, primeiro engolirá V1, é o meu primeiro argumento. Depois engolirá V2, V3, assim por diante, até VK. Uau! Mas isso eu usei só um dos índices dentro do meu multi-índice. Então, a segunda linha terá εi2. Toda a segunda linha. Não sei quem é I2, estou falando de algo geral, mas será um dos membros da base do meu espaço dual. E assim por diante. Na késima linha, teremos aqui epsilon e k. E como eu mostrei na primeira linha, essa única forma presente nessa linha vai estar engolindo diferentes vetores, que são os diferentes argumentos da nossa K-forma geral epsilon e isão. Ah, mas eu não quero só formar uma matriz, eu quero calcular um determinante. Então, daqui brota um escalar, brota um real aqui para gente. Tá? Pelas propriedades do determinante, na verdade, o determinante é definido com as propriedades que tem para que ele seja uma função multilinear alternante. Tá? Só que, mnemonicamente, a gente pode imaginar que a gente não sabia disso e usar o determinante para construir funções alternantes. Então, pelas propriedades do determinante, a gente garante que epsilon isão, assim definido, é uma função multilinear alternante. Tá bom? Grau covariante, K. Funciona. Sendo bem explícito, o que formas elementares da nossa base dual fazem? Extraem componentes. No caso, eu vou extrair a I1ésima componente do vetor V1. É isso que eu escrevo aqui. Lembrem que componentes de vetores têm índices contravariantes. Esse 1 aqui embaixo é apenas um índice do vetor em questão. Notem que o vetor 1, ó, ele permanece nessa primeira coluna. Está ele aqui, está ele aqui. Qual componente eu extraio aqui embaixo? E K. E assim por diante. Bom? Muitos símbolos, muito difícil. Mas vamos lá. Precisamos de um exemplo, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Só fui explícito aqui de dizer, ó, que essas componentes contravariantes dos nossos vetores são os escalares que multiplicam os elementos de uma base. No caso, é uma base de V, que é a base dual à base dada para V estrela. Normalmente, nós definimos uma base de V e buscamos a base dual em V estrela. Aqui aconteceu o contrário. Primeiro, nós escolhemos uma base qualquer no nosso espaço dual, V estrela, que foi epsilon com índices em cima, e aí eu sei que isso determina unicamente uma base no espaço V. Chamei desses Vzão maiúsculo. Foi o único momento em que eu usei esses epsilons e esses Zões aqui, tá, pessoal? A gente vai voltar para as nossas bases, padrões, nesse exemplo aqui agora. E tentar fazer algo mais concreto com isso aqui. Imagina que o nosso espaço vetorial em questão é de dimensão finita 5. É o nosso R5, tá bom? E a nossa base do dual de R5, não era assim que eu começava a construção acima? Preciso dar uma base do dual. É a nossa base padrão. Então, eu não estou mais chamando de epsilon, estou chamando de EIs aqui, uma família de EIs. Tá? Nós vamos construir aqui uma 3-forma que eu vou chamar de E125. Pessoal, esse E125, ele faz o papel, esse epsilon I. O 125 faz o papel desse I aqui, tá? Olha como eu tinha dito, E, epsilon I, multi-índice, é epsilon nos elementos do multi-índice. Então, ó quem está aqui, tá vendo? Nesse meu exemplo, são o 1, 2 e o 5. Ora, se eu tenho 3 índices aqui, evidentemente, esse camarada é uma 3-forma.
Ele gosta de engolir 3 vetores. Só que ele é definido no dual do espaço R5. Hã? Mas, 3 vetores. Cada vetor tem 5 componentes. Mas são 3 vetores. Tá bom? Eu gosto de engolir 3 vetores e eu sou um objeto que gosto de trabalhar, que preciso trabalhar de forma alternante, de forma antissimétrica. Então, na verdade, eu, E125, sou um engolidor de 3 vetores do R5 para cuspir um real. Tá? Vamos ver. Quem que seria esse objeto? Ó, um caso bem particular. Eu imaginei aqui 3 vetores do R5, com componentes inventadas, tá bom? Arbitrários. Quem é a minha 3 forma E125 engolindo esses 3 vetores? Pessoal, olha só que coisa fantástica que vai acontecer. Tá vendo esse E125 aqui? Vamos voltar para o abstrato lá em cima? Note que a gente calcula determinantes de matrizes quadradas. Nós temos 2 números que não batem muito bem aqui. Nós temos 3 vetores e cada um deles tem 5 componentes, né? Mas notem que tudo dependeria de quais componentes você vai extrair. E esses índices aqui, ó, I1, I2 até IK que aparecem aqui, eles dizem quais são os componentes que nós vamos extrair. No caso do meu exemplo, eu arbitrariamente escolhi as 3 componentes 1, 2 e 5. Porque notem que I1, I2 e 3 ó, compõem o meu multiíndice. Voltemos, por exemplo, e vamos olhar para 1, 2 e 5. Pessoal, quem são as componentes 1, 2 e 5 de V1? São 2, menos 3 e 4. Olha quem veio parar dentro do determinante. Quem são as componentes 1, 2 e 5 do V2? 1, 3 e 9. 5 e 7 não importam. Quem são as componentes 1, 2 e 5 de V3? 0, menos 1 e 0. E é o que aparece aqui. Agora sim, nós temos uma matriz quadrada, cujo determinante nós podemos calcular. Bom? E aí aqui é um cálculo simples, que todos conhecem do ensino médio, no caso é 14. Tá? Então, geramos um número, olha só, construímos um objeto, construímos uma certa 3 forma. Olha só, esse objeto gosta de engolir 3 vetores do R5. Tá? Mas ele é uma 3 forma, não é referente ao dual, tá bom? Porque a gente gosta de engolir vetores. Tá? Em geral, se eu tivesse um V1 e um V2 e um V3, quaisquer, e não com as componentes ali dadas, o que aconteceria, pessoal? O que nós estaríamos calculando com essa 3 forma? Nós estaríamos obtendo um volume orientado, que pode ser positivo ou negativo, tridimensional, porque eu estou pegando 3 caras, do paralelepípedo gerado por 3 vetores. Quem são esses vetores? São os vetores PV1, PV2 e PV3. São vetores que vivem no R3. Pessoal, são esses vetores aqui, ó, no exemplo concreto que nós vimos. O vetor do R3, que é 2 menos 3, 4. Outro vetor do R3, que é 1, 3, 9. E outro 0 menos 1, 0. Eles são projeções. Nós temos aqui projeções do R5 no R3, dada da seguinte forma. Eu pego um certo vetor VJ, eu vou pegar as componentes 1, 2 e 5. Então, são vetores projetados no espaço tridimensional, porque eu disse que eu estava querendo olhar esse espaço tridimensional indexado por 1, 2, 5, e aí eu calcularia o volume orientado de um paralelepípedo. Bom? Nós já tínhamos visto na aula anterior a noção de uma área orientada, quando uma 2 forma engolia vetores do R3. Era uma 2 forma engolindo vetores do R3, projetava no plano, me dava uma área orientada. Aqui nós vemos mais uma ilustração desse tipo de ideia. Muito importante para a compreensão, digamos assim, mais geométrica do que a gente está fazendo. Tá? Vamos lá, continuemos. É possível mostrar que, embora
uma K-forma nem sempre seja o produto de K informas, ela sempre será uma combinação linear de tais termos, tá bom? Como assim? Pessoal, notem, nós definimos já produto exterior de formas de graus quaisquer, tá? Uma K forma por uma L forma. Mas ilustramos muitas propriedades e muitos desejos nossos fazendo produto exterior não de 2 objetos, mas de K objetos. E cada objeto sendo o mais simples possível, que eram informas, tá bom? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Nós temos que largar um pouco esse nosso otimismo. Nem sempre uma K forma será exatamente um produto de K informas. Mas dá para combinar diferentes produtos de K-formas. Pessoal, a gente quer uma base, tá? Para esses espaços vetoriais antissimétricos. Então, olha só agora o que a gente vai fazer. A gente definiu esses epsilons ou e's, tá? Acima, no exemplo anterior, exatamente para a gente ter uma visão mais concreta do que vai acontecer aqui. Imagine o conjunto de todos os EIs, quando nós estamos considerando multiíndices de comprimento K, então, ó, EI, tá? Com multiíndices crescentes. São multiíndices de comprimento K e crescentes. Eu afirmo aqui para vocês que isso é uma base do subespaço antissimétrico dos tensores covariantes de grau K. Certo? Oh, uau! Como é que a gente demonstra isso? Em princípio, essa demonstração não é mais difícil do que outras demonstrações de bases que nós já fizemos para espaços tensoriais em geral. Claro que agora é um pouco mais difícil porque tem o requisito da antissimetria. Mas a ideia é a mesma. Você precisa mostrar que você tem um conjunto que seja LI e que seja gerador. Bom, eu não vou fazer isso passo a passo aqui. Não digo que é absolutamente trivial, certo? Mas deem uma olhada na literatura. Tá? Eu, pelo menos, vou tentar argumentar que, pelo menos, outros caras nós podemos descartar aqui. Como assim outros caras, professor? Vamos lá. Eu argumento aqui, e vou tentar deixar claro para vocês, que realmente não devem entrar na base, são desnecessários, multiíndices com repetições. Pessoal, sabe por quê? Se você tiver multiíndices com repetições, vai ser como se você tivesse repetições no determinante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Estou no começo da página 7. Mas olha como eu defini esses epsilons aqui. Tá bom? Se eu tivesse, por exemplo, I1 igual a I2, a primeira linha dessa matriz seria igual à sua segunda linha. Ou se I1 fosse igual a IK, a primeira linha seria exatamente igual à última linha da matriz. E o determinante de uma matriz com linhas repetidas é nulo. Na verdade, isso é um requisito da antissimetria. Certo, pessoal? Então, olha só. Quero pensar em K-formas. Então, é natural que eu pensasse em multiíndices de comprimento K. Só que eu não preciso pensar em nenhum multiíndice de comprimento K com repetições, porque isso vai me dar K-formas identicamente nulas. Então, evidentemente, elas não contribuem para a minha base. Tá bom? Qualquer escalar vezes elas dá zero. Só que, além disso, nós não precisamos nos preocupar com multiíndices que não têm repetições, mas não são crescentes. Nós não precisaríamos nos preocupar com isso. Sabe por quê? Porque qualquer multiíndice que não seja crescente, a K-forma que seria gerada por ele será ou mais 1 ou menos 1, multiplicando a K-forma de um multiíndice crescente. Por quê? Porque se eu não sou crescente, mas eu tenho caras sem repetições,
existe uma permutação que me leva, do multiíndice original, para um multiíndice ordenado. Ou seja, a dependência linear entre multiíndices não crescentes, sem repetições, com um crescente com a permutação correta que te dá a ordem crescente. Tá bom? É por isso que eu digo que para construir a base, nós devemos considerar o conjunto de todos essas K-formas definidas assim, mas considerando apenas multiíndices crescentes. Bom? Então, eu afirmo aqui para vocês solenemente, se você tem uma K-forma, ou seja, um objeto antissimétrico engolidor de K vetores, tá? Ele poderá e deverá ser escrito assim, ó. Nós vamos usar uma nova convenção de soma de Einstein. Quando nós tivermos um multiíndice repetido aqui, numa posição covariante, contravariante, como um índice mudo, tem uma soma subentendida. Mas quando nós estamos falando de objetos alternantes, essa soma é uma soma em todos os multiíndices crescentes e do comprimento adequado. Tá? Então, o que a gente vai estar denotando por uma expressão como essa vai ser uma soma explicitamente assim. Tá? Uau! Precisamos de exemplos, certo? Vamos ter exemplos daqui a pouco para ver se deixa a nossa vida um pouquinho melhor. Tá? Vamos ver. Só quero destacar aqui que nós estamos chegando em algo muito mais próximo para nós construirmos o produto exterior de uma forma operacionalmente mais simples, tá? Por quê? Se nós tivermos quaisquer dois multiíndices I e J, com aquela nossa maravilhosa convenção do determinante, com aqueles termos fatoriais lá do começo da aula, na página 2, olha que maravilha que acontece. O produto exterior de uma certa K-forma elementar. Note que eu não estou fazendo a combinação linear mais pura possível, mas pegando uma K-forma elementar, que eu vou estar pondo na minha base, e uma L-forma elementar aqui, notem que eu quero fazer o produto exterior de qualquer K-forma por uma qualquer L-forma. Aqui eu estou pegando uma K-forma elementar e uma L-forma elementar. O produto exterior delas será formado por concatenação. Será uma K mais L forma. Vamos falar isso aqui explicitamente. Ó, ômega seria uma K forma qualquer e φ uma L forma qualquer. O que vai ser o seu produto exterior? Que vai ser uma K mais L forma. Vai ser assim, ó. Seu produto exterior é dado da seguinte forma. Em geral, nós temos uma combinação linear de todas as K-formas elementares, com certos pesos típicos da K-forma ômega. O mesmo vale para L-forma φ, tá bom? Temos aqui várias L-formas fundamentais, todas elas com multiíndices crescentes, tá bom? Com certas constantes, que são as constantes características da L-forma φ, que assim nós consideramos. E nós vamos poder aqui, simplesmente, puxar os escalares para fora, formar objetos como esses aqui, tá bom? E note, tem somas em multiíndices crescentes I e J. Alguns desses camaradas vão se simplificar, alguns vão se anular. Mas, em geral, qualquer objeto dessa forma tem esse formato aqui. Aqui está extremamente abstrato. Vocês precisam desesperadamente ver um exemplo. Eu vou pedir só para vocês aguardarem mais uma página, tá? Em que eu vou gritar alguns resultados importantes. Primeiro grito. O grito é que a dimensão desse meu subespaço antissimétrico dos tensores covariantes de grau K é a combinação de N, K, K. Por quê? Porque esse é o número de formas de escolher K números distintos entre 1 e N. E, ora, quando eu escolho K números distintos entre 1 e N, eu formei um multiíndice de comprimento K.
Quando eu considero todas as formas em que eu posso escolher isso, eu vou ter a quantidade de multi-índices crescentes distintos de comprimento K. A quantidade de termos numa base é a dimensão do subespaço pertinente. Bom? Uma outra observação que eu vou fazer aqui, que vai ter consequências para a gente no futuro, é por essa identidade dos coeficientes binomiais, aqui muito bem conhecida no triângulo de Pascal, nós vemos que os subespaços antissimétricos lambda e lambda n menos k têm a mesma dimensão, portanto, eles serão isomorfos. Então, numa aula futura, vai ser importante para a gente conectar elementos desses dois espaços com um certo isomorfismo. Isso vai ser o assunto da chamada dualidade de Rod. Isso aqui vai ser importante, pessoal, para a gente colocar as equações de Maxwell num formato particularmente simples, envolvendo formas diferenciais. Tema para a aula futura. O último comentário, antes da gente ir para exemplos mais concretos, é: assim como a álgebra tensorial foi formada numa aula anterior aqui, no caso, página 4 da aula 10, nós podemos imaginar aqui a soma direta de todos esses diferentes subespaços alternantes, os diferentes Ks. Tá? Lembre-se que uma álgebra surge quando nós munimos um espaço vetorial de um produto. No caso, esse nosso produto exterior não fica fechada em nenhum dos subespaços antissimétricos que nós consideramos. Então, a construção formal que nós devemos fazer é unir todos. No caso, é uma união que a gente chama de soma direta no contexto de álgebra linear, porque por combinações lineares você fica fechado em cada um dos subespaços, mas o produto os conecta. Notem que nós não precisamos elevar K indefinidamente, porque se nós tivermos K maior do que N, naturalmente, nós teremos índices repetidos dentro de subíndices, nós teremos subespaços, teremos espaços vetoriais formalmente vazios. Então, na verdade, basta somar direto aqui de K de 0 apenas até N, e essa álgebra, essa soma direta de todos esses espaços é chamada álgebra exterior ou álgebra de Grassmann. Então, como a álgebra tensorial de uma aula anterior, ela é uma álgebra multiregrada, por estar exposta como uma soma direta, mas ela também tem uma propriedade especial que nós chamamos de anticomutativa, porque temos aqui uma expressão algébrica bem peculiar. Tá? Se nós temos aqui uma K-forma e uma L-forma, tá? Não necessariamente surge um sinal menos quando nós realizamos o produto exterior na ordem inversa. Esse resultado deve ser demonstrado, está demonstrado nas referências. Nós usaremos isso, por exemplo, quando trabalharmos com as equações de Maxwell, lá na frente, mas eu não vou demonstrar, indico para vocês referências. Tá? Então, vamos tentar colocar o pé no chão um pouquinho, esse assunto extremamente difícil, vendo um exemplo, e eu vou passar um exercício para vocês. Qual é o exemplo? O exemplo é o seguinte: imagine que nós temos aqui, como espaço vetorial de interesse, o R4. Vamos imaginar que nós temos uma informa alfa e nós temos uma 2-forma beta. Olha essa informa alfa. Ela tem coeficientes escalares aqui, 3 e 2. 3 é 1 mais 2 é 3. Tá bom? Pessoal, que outros elementos da base que poderiam ter aparecido nesse alfa? Ora, se eu vou a R4, eu sei que a minha base do R4 dual envolve E1, E2, E3 e E4. No caso, E2 e E4 não aparecem. Tudo bem, eu não preciso usar todos os elementos da minha base, mas eles poderiam aparecer aqui. Beta. Beta é uma 2-forma, tá bom? Então, quais são os elementos da base do lambda 2 do dual de R4 que poderiam aparecer aqui? Eu poderia ter E12, mas não aparece, porque está 0 vezes 0. Eu poderia ter E13. Eu poderia ter E14. Tenho um coeficiente aqui escalar 1.
Por que 1, 2, 1, 3 e 1, 4? Porque eu tenho que ter objetos com dois índices crescentes, tá? 1, 1 não entra. 4, 1 não entra, porque o 4, 1 é menos E1, 4, tá? Então, por isso que eu posso ficar só com os crescentes. Os que começam em 2, eu poderia ter 2, 3, que não aparece, porque está multiplicado por 0, mas eu tenho 2, 4. Tá bom? E, finalmente, 3, 4. Quantos seriam eles? 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. 3, 4. 6. Combinação de 4, 2 a 2. Quanto dá? Certo? Isso é 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial. Isso é 24 dividido por 4, que é igual a 6. Funciona. Maravilha, funciona. Mas vamos fazer a conta. Pessoal, a expressão que nós temos, não na página anterior, mas na página 7, voltemos a ela. Ela é a grande maravilha, a grande simplificação que torna prático o nosso produto exterior. Tá bom? Podemos pegar escalares e podemos fazer o produto exterior desses nossos tensores elementares e surgirá naturalmente a concatenação. Vejamos. Alfa exterior beta. Felizmente podemos distribuir. 3E1 exterior com E1, 4. Uau! Mas eu vou escrever isso, 3E1, eu vou escrever o E1, 4 como exterior de E1 por E4. Essa expressão, essa 3 forma, ela é identicamente nula, porque eu tenho índices repetidos. Tá? Em termos do determinante, eu teria duas linhas iguais. Isso aqui vai se anular. 3E1 com 2E2, 4. 3 vezes 2, 6. E1 exterior com E2, 4. Só que E2, 4 é exterior de E2 por E4. Tá? E assim por diante. Vocês vão verificar aqui. Continuaremos distribuindo esse cara com esse. Depois pegaremos a segunda parcela da 1 forma alfa, pegando cada uma das parcelas da 2 forma beta. E vamos escrevê-las assim. Novamente surgirão casos identicamente nulos pela repetição de índices. E teremos casos aqui que podem ser reorganizados para nos dar multiíndices crescentes. É o que ocorre nesses dois exemplos. Finalmente, eu vou recompor esse, por exemplo, esse produto exterior de 3 formas para que vire uma única 3 forma. Verifiquem, tá? O exercício que eu vou colocar aqui para vocês é: imagina que você tem uma 2 forma, tá bom? Tem uma 2 forma, engolidora de vetores no R4. Então, eu vou escolher essa ômega para ser escrita dessa forma. Por causa desse 2 aqui, eu sei que eu vou ter combinações lineares de termos de que tipo? Ora, se eu vivo no R4, eu posso ter 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. 3, 4. Mas eu só tenho esses que vocês estão vendo aqui. Tá? Eu quero que vocês mostrem que o produto exterior dessa 2 forma ômega por si própria resulta num múltiplo dessa 4 forma fundamental aqui. E isso não é identicamente zero. E isso pode parecer um pouco chocante, porque nós já tínhamos visto que quando nós tínhamos formas, o produto de uma forma exterior por ela mesma dava zero. Mas isso era um caso em que nós tínhamos forma. Tá vendo essa expressão aqui? 1 vezes 1 dá 1. Então, se eu fizesse φ igual a ômega, eu teria que ômega exterior ômega seria igual a menos ômega exterior ômega. Ora, seria necessário que ômega exterior ômega fosse zero, mas isso somente no caso K igual a 1, L igual a 1.
Agora, nós temos um caso, nesse exercício posto para vocês, de uma 2 forma. Então, ômega exterior ômega é igual a ômega exterior ômega vezes 1. Não tem nenhuma necessidade de anulamento, tá bom? Verifiquem isso. Muitos desses resultados dessa difícil aula, uma aula difícil para vocês e para mim, foram obtidos. Eu juro que eu não tentei ser super completo, exaustivo, porque isso nem sempre é didático, mas eu tentei falar de tudo que eu considerava realmente importante para que houvesse um mínimo de fundamentos robustos para que nós pudéssemos progredir. E boa parte dessas observações, além das referências iniciais no início dessa sessão que nós estamos, que é a 2.5, álgebra exterior, agora eu também usei essas referências adicionais, certos capítulos de livros aqui de geometria diferencial ou de introdução à teoria de variedades. São livros muito bons, tá bom? Com isso eu encerro a nossa aula. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.